Boa tarde, Wagner. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o que é a Manuzes 4 e principalmente para falar sobre o tema que a gente veio trazer para vocês sobre ferramentas para aplicativos móveis e suas funcionalidades na gestão de operação e manutenção dos seus ativos. Bom, antes da gente falar um pouquinho de como aplicar isso na gestão de ativos, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre a questão da mobilidade de informação do mundo, né? O smartphone ele acabou mudando muito o jeito que a gente faz as coisas, né. E aqui trazendo algumas imagens, né, assim, antigamente a gente tirava foto, né, 24 poses, 36 poses, aí ia para um álbum para compartilhar foto com os amigos, e-mails, né, antes eram cartas, né. Eu vivi a época que eu escrevi na época de adolescência, que eu escrevi muita carta também, que eu tinha uma namorada em outro lugar, em outra cidade, 2 horas de viagem, então ficava enviando cartas também. Atendimento, né, a parte de você fazer uma programação de viagem, né, fazer um planejamento de viagem, você tinha que ligar para o hotel para saber se tinha vaga, se não tinha vaga, como que você tinha que fazer, toda a sua programação. A parte de se informar, né, jornais, eu lembro da minha infância, meu pai tinha lá 3, 4 tipos de jornais que a gente tinha que ficar lendo para poder se informar do mundo. Trabalho, né, hoje em dia, qualquer lugar com aplicativo mobile, com smartphone, você pode estar trabalhando, então isso revolucionou muito, o mundo, né. A parte de mapas, né, eu, na época que, tinha me formado para ir para da faculdade, né, de estágio, procurar emprego, quantas vezes eu fui em São Paulo com um guia de São Paulo no colo e dirigindo para poder chegar no lugar e olhando o mapa, né, para num canto, num cantinho ali da rua para olhar o mapa, ver se estou no lugar certo e poder caminhar, né. A parte de fotos, né, que hoje é brincadeira o que a gente tem, em qualquer viagem que você faz, você tira 1.000, 1.200 fotos brincando, né. A parte de alarme, né, quem já não teve o rádio relógio, né, para acordar, hoje não precisa mais, você tem um smartphone que faz isso para você. A parte de compras, né, hoje tudo se compra pelo smartphone, né, tudo você compra por ali. Filmes, né, o cinema, filmes, hoje as locadoras não existem mais, né, ou são poucas ainda que estão resistindo. Música, né, é uma coisa que hoje todo mundo utiliza, né, a parte da música no smartphone. Banco, né, quem lembra a última vez que foi numa agência, né? Eu passei por uma situação 2 semanas atrás, estava voltando de São Paulo, deu um problema lá no Sem Parar, eu tive que parar o carro para tirar dinheiro num caixa eletrônico, num posto de gasolina, e a hora que eu cheguei no caixa eletrônico, eu olhei para o caixa eletrônico e falei assim: "Caramba, como é que faz mesmo?". Eu não lembrava mais, porque eu não uso mais dinheiro, eu tive que ir lá fazer, né, buscar a informação, né, de como fazer. E a parte também de relacionamento, né, vários aplicativos aí voltados para isso, né. Quando a gente olha tudo isso, né, e a gente começa a entender o quanto o smartphone mudou, tem alguns números que acabam, assustando um pouco a gente, né. Hoje já são 5,2 bilhões de pessoas que têm um smartphone, né, já é 67% da população mundial. A gente tem 3 bilhões de pessoas em redes sociais, principal o Facebook, né. 3,2 milhões de aplicativos, nem eu imaginava que tinha tanto aplicativo assim no mercado. 3,8 bilhões de usuários usando smartphone só para acessar a internet, né. Desculpe, cada vez mais com essa história do 5G isso vai vir muito mais. 1 bilhão de pesquisas sendo feitas pelo Google, né, até a frase, né, "dá um Google aí", né, ficou famosa. Então hoje você utiliza o aplicativo para qualquer coisa. 2,9 trilhões de vendas globais de dólares, né, de vendas globais efetuadas usando o smartphone, né. E a hora que a gente começa a olhar esses números, a gente começa a olhar um pouco o dia a dia nosso de empresa, de indústria, que tem uma máquina, que tem um ativo, que a gente precisa tratar essa informação, a gente tem que entender que, segundo a ISO 55.000, o ativo é aquilo que eu investi em dinheiro e que eu quero ter um retorno, né. E se eu investir em dinheiro que eu quero ter um retorno, eu preciso entender como que eu controlo melhor esse ativo, né. Então hoje um dos grandes desafios que a gente enxerga no mercado é justamente essa digitalização e o IoT, né. Como é que eu faço, com que as informações que o meu ativo gera, ou que ele precisa para ser operado, sejam digitais e de forma que eu possa ganhar o máximo possível em produtividade, eficiência, assim por diante. E quando a gente olha essa história do ativo, o ativo você precisa de energia, você precisa de utilidades, você tem manutenção e tem operação dessa máquina, você tem a parte de logística e suprimentos para abastecer essa máquina, para produzir alguma coisa para você. Você tem toda a parte de materiais de consumo, peças de reposição para você manter a máxima disponibilidade da máquina.
Você tem pessoas atuando, você tem agora os IoTs, né, os hardwares que estão cada vez mais aparecendo para você coletar informação em tempo real. E, por fim, você tem que saber os custos para você ver o seu retorno de investimento. Então, a hora que a gente tem esse universo todo, o aplicativo mobile, ele começa a ter uma importância muito grande nesse processo. E daí que nós, né, da empresa, a gente tem hoje a nossa solução, que é o Manuzes 4, que é um aplicativo mobile. A gente aqui no Brasil, a gente optou muito pela versão Android, agora que está começando a sair a versão iOS. Aqui no Brasil não tem muito esse uso do Apple, né, mas como a gente está em operações nos Estados Unidos agora, tem esse viés. E o que a gente tenta fazer com o nosso aplicativo mobile é que tudo aquilo que a gente tem na plataforma web, pelo menos ter o máximo possível no aplicativo mobile, para dar possibilidade de decisão para a pessoa que está lá na ponta resolvendo o problema. Então, algumas coisas básicas, né? A gente trabalha com QR Code, com barcode, para você facilitar a tirada de foto, você ver um documento, tirar uma foto, ver um checklist, né? Apontamento online, você pode pedir para o seu pessoal estar apontando online, você saber onde essa pessoa está, de geolocalização e tempo de trabalho. Aprovação de ordens, coleta de dados, comando de voz, aqui tem um pouco algumas telas que a gente tem na solução, né? Hoje a nossa solução tem 80% do que a gente tem no web, a gente acaba tendo no mobile, já são 30 módulos que a gente tem na solução, no aplicativo. A gente tem chat online, checklist, gestão de combustível, coleta de resíduos em hospitais, a gente tem isso também, que a gente faz a gestão desse processo. Então, aqui só para dar alguns exemplos, né? Você ter todas as ordens em tempo real, essa tela aqui mostra o que está programado para o técnico que vai fazer a intervenção. Ali embaixo você tem uma lista de ordens de manutenção e que ele vai selecionar a ordem que ele vai estar fazendo e no play pause ele consegue trabalhar essa informação. Aqui só mostrando a questão do uso da tecnologia de QR Code, né? Você tem ali em cima do aplicativo o QR Code que facilita o preenchimento da informação. Geralmente, quando você usa o QR Code, seja para um solicitante de serviço, seja uma pessoa de manutenção, na hora que ele tira essa foto, em segundos, ele abre uma ordem de manutenção, uma solicitação de serviço. Então, é muito rápido o processo. A parte de você ver o histórico do seu equipamento, então você tem ali como, usando o QR Code novamente, você tem uma lista de ordens de manutenção que estão abertas, canceladas, que estão com corretiva, parada, máquinas, etc. Então você consegue ter essa informação dentro da solução. Você pode criar os seus próprios checklists dentro da solução, então a gente tem um módulozinho na parte web que ele é quase um low code, onde o cliente pode criar os seus próprios checklists. Então a gente tem clientes hoje que utilizam checklist para qualidade, segurança, armazém, laboratórios, meio ambiente, operações. Até no caso do Albert Einstein, né, que utiliza a nossa solução com bastante intensidade, né, um heavy user da nossa solução, eles utilizam o checklist para fazer solicitação de transporte de órgãos humanos de um hospital para outro, porque você precisa ter uma rastreabilidade bem acurada para você não perder tempo, né, que nesse caso tempo é vida, né? Registrar pontos de preditiva. Se você não tem o seu IoT, né, você pode colocar na inspeção para a pessoa coletar uma pressão, uma temperatura, horas de operação, ciclos de produção. E na parte de projetos, obras, a gente tem uma solução que trabalha com Gantt, né, com cronograma em formato Gantt, e o aplicativo mobile para que a pessoa possa fazer todo o apontamento das atividades dele. E na medida que ele vai apontando o avanço das frentes de trabalho que ele tem, ou das tarefas, você vai vendo o avanço físico desse projeto em tempo real, né? Então, acabam aquelas reuniões de final do dia, né, que você tem que pegar várias ordens, papel, olhar o Gantt e ficar dando avanço físico, né? Tudo isso acontece em tempo real na medida que as pessoas vão utilizando a plataforma. E essa solução, que é muito bacana, um dos grandes desafios das empresas é o inventário, né? Você manter o inventário dos seus ativos sempre atualizado. Com essa plataforma que a gente está mostrando aqui, essa tela, você pode preencher os dados técnicos do seu equipamento a qualquer momento, em qualquer lugar que você tiver, né? Você pode atualizar uma foto, você pode colocar dados de placa, você pode tirar fotos, você pode anexar outro ou digitalizar outros documentos e fazer o upload na plataforma. E com tudo isso, né, a gente já está com a solução desde 2015 no mercado. Eu sempre coloco aqui que o aplicativo mobile contribui ali para a produtividade. Então, a gente tem hoje reduções de tempo, né, de trabalho, um aumento de 15% na produtividade do seu técnico na ponta. A parte do mobile também, que é bacana, é que ele reduz muitos tempos mortos, né, entre abrir uma solicitação,
e abrir uma ordem de manutenção é praticamente automático. A gente tem um cliente que é a Eco Rodovias, que nesse caso o próprio sistema interpreta a solicitação, abre a ordem de manutenção automática através de um algoritmo inteligente e manda direto para o aplicativo mobile do técnico para poder resolver o problema. Segurança no trabalho, porque o aplicativo ele tem a possibilidade de você trabalhar com as liberações de segurança, né? Serviço a quente, serviço a frio, serviço em altura. Então, você aumenta aqui a segurança no trabalho, você garante que a pessoa vai verificar todo o checklist que ela tem que olhar dos preparativos necessários para fazer a intervenção dele de modo seguro. E um ponto que eu sempre coloco é a redução do impacto ambiental, porque a manutenção tradicional, ou a manutenção de alguns anos atrás, trabalha com muito papel, né? Imprimia-se ordens de manutenção, imprimia-se solicitações de serviço. Os nossos clientes são 100% digitais. O Albert Einstein, por exemplo, na área de facilities, só na unidade do Morumbi, imprimia 11.000 páginas por mês para distribuir para as pessoas fazerem manutenção. Hoje, tudo isso é aplicativo mobile, então você também aqui reduz o impacto ambiental com a solução. Com isso, a gente acaba sendo uma solução bastante flexível, a gente tem um custo-benefício bastante bacana. Os números que estão aqui são números de alguns cases que a gente teve em termos de ROI, de implantação da solução, de redução de custos, né, na ordem de 3 milhões ao ano, payback da solução, facilmente o cliente paga isso em 12 meses, tranquilamente. Aqui, o que a gente acaba entregando para os nossos clientes com o aplicativo mobile, né? Você acaba tendo uma central de controle operacional, onde você tem tudo aquilo que é inserido no sistema, manualmente, através do aplicativo, através do web, mas você também pode trazer informações de IoT, de hardware, né? Então, você consegue trabalhar essa informação também. Aqui são os segmentos que a gente está hoje, né? Então, a gente tem hoje mais de 150 clientes em 20 segmentos diferentes. Então, a gente acabou tendo uma felicidade muito grande na forma como a gente desenvolveu o produto, que ele acaba atendendo vários segmentos com um único código-fonte. É claro que a gente adapta a solução às regras de negócio do cliente, a gente tem uma camada na solução que faz esse trabalho de tecnologia, né, de eu criar algumas chaves de configuração para adaptar a solução, mas isso mostra como que a gente pode atender desde uma Stellantis, que você tem uma fábrica na Jeep, em Goiânia, totalmente automatizada e robotizada, até uma empresa como a Eco Rodovias, que trabalha com a parte de monitoramento de rodovias, de equipamentos de rodovia, parte de hospitais e assim por diante, né? Já são 60 mil usuários. Desses 60 mil usuários, eu posso dizer aí que provavelmente mais da metade utiliza hoje a nossa aplicação mobile. O Einstein, por exemplo, hoje são 14 mil usuários, 80% utilizam os aplicativos, porque facilita a vida, né? E você tem informação em tempo real o máximo possível. A questão do IoT, que é um ponto importante também, né? A gente enxerga isso que é uma das revoluções que vem junto com o aplicativo mobile, você trazer informação em tempo integral, né? Dentro da solução. Nesse caso, a gente tem um conector que conecta qualquer tipo de IoT, então a gente tem conexões com todos essas empresas, né? Ou vamos ter que fazer conexões com essas empresas para conectar os devices deles que estão instalados em nossos clientes dentro da nossa plataforma para fazer a gestão de dados, porque no final das contas você traz um aplicativo mobile, você traz o IoT, uma plataforma de gestão de ativos. O que o cliente quer no final é que você orquestre os dados deles para que dê, por exemplo, para ele a possibilidade de usar o Digital Twin, né? Que é você ter o seu gêmeo digital dentro da tua plataforma, né? Sua máquina física que você tem na tua indústria virtualmente dentro da sua plataforma e você fazer análise de cenários dentro da solução. É um mercado, quando a gente fala em tendências futuras, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa apresentação, é um mercado que hoje está crescendo, o IoT, né, está crescendo, a gente acredita que aí em 2025 vão ser 30 bilhões de dispositivos no mercado. O 5G associado ao aplicativo mobile vai acelerar muito o uso, de novo, dos smartphones, né, porque aí você vai ter uma banda muito maior de transmissão de dados e isso vai facilitar muito o dia a dia, né? A gente está entendendo aí que 2024 vão ser 2 bilhões de pessoas utilizando e isso é um mercado que vai crescer aí 14% ao ano fácil de 2022 a 2029, que é a era da digitalização. Tendências futuras para o smartphone, né? Só para fechar aqui a nossa apresentação,
A gente acredita muito na tecnologia do 5G, né, que isso vai facilitar a coleta de dados, interpretação através do aplicativo mobile, você vai poder ter os seus dados no aplicativo mobile por conta dessas transmissões que vão ser mais rápidas e com maior banda para você utilizar. A parte de realidade aumentada e realidade virtual, eu particularmente tenho a percepção que apostou-se muito nesses últimos 2, 3 anos nessas duas tecnologias, mas hoje a gente está vivendo aquele pico da desilusão, né? Porque você precisa de mais tecnologia de transmissão para que isso volte e volte de uma maneira que faça sentido, né? Então, hoje, quando você olha a manutenção, eu conheço empresas nos Estados Unidos que criaram capacetes com óculos virtuais, etc. Mas você percebe que existe uma limitação física que provavelmente o 5G vai resolver e provavelmente isso volta depois no momento, no lugar certo e no momento certo para trabalhar. A parte do AI também, esse é um ponto também que eu acredito que está muito em voga hoje em dia. Eu sempre falo que qualquer empresa que fala que bota um sensor de vibração e já está te dando predição, cara, não está respeitando o conhecimento que existe na questão da manutenção, da gestão de ativos. A gente sabe que cada máquina tem o seu comportamento, e eu preciso de algum tempo para ensinar a inteligência artificial os comportamentos que são esperados e os não esperados. Eu preciso dizer para ela quais são os não esperados para que ela possa ter o resultado final. E aí sim você ter as prescrições para evitar o estado de falha. Então, isso não é uma coisa tão simples assim, que é só colocar um sensor e você já está predizendo o futuro daquela tua máquina. Tem um arcabouço de informações que você precisa trabalhar. A parte da sustentabilidade, né, porque eu acho que a tecnologia ela vem muito com isso, e aí a hora que você coloca dispositivos, smartphone, você está falando de baterias, né? Então a gente precisa entender como é que a gente utiliza isso de maneira sustentável e que isso seja reciclável, né, e te dê resultados nesse processo. E por fim, aí que eu acho que eu trouxe, porque tem uma similaridade muito grande com manutenção, né, que é a saúde digital, né? A gente tem que sempre olhar ali o que está vindo de novo para cuidar da nossa saúde em termos de tecnologia, que isso sempre cabe para a máquina, né? Que eu sempre falo que a gente que sou engenheiro mecânico, né? Trabalhei muito tempo na manutenção, então eu sempre falo que o engenheiro de manutenção é o médico da máquina, né? Então eu sempre olho ali um pouquinho o que está acontecendo na parte de saúde digital e que pode começar a trazer informações, né, para você melhorar a performance da sua máquina. Um ponto é, poxa, quantas máquinas são similares em segmentos diferentes? Como é que eu trago essa informação de um jeito único dentro da plataforma para que eu possa dar insights aos clientes dessas outras empresas, né? Então, que é o que se faz um pouco com informação do ser humano, né? Então, isso é um pouco do que eu queria trazer aqui para vocês. Tá? Aqui estão meus dados de contato, ali está o telefone dos Estados Unidos, mas eu tenho o telefone também aqui no Brasil, mas eu estou cuidando mais ali da operação que a gente tem ali nos Estados Unidos e fico à vontade aí, fico à disposição para a gente poder dirimir perguntas, responder perguntas.